gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. Começando a falar sobre república, deixa eu organizar para vocês da maneira como eu penso a república. Não chega a fazer nenhuma diferença para você em vestibular, mas só para te explicar como é que a gente vai trabalhar e organizar isso daí. E é uma forma bem própria também minha, da forma como eu escrevo essa época e como eu pesquiso. Meu tema de mestrado e doutorado estão na Segunda República, então para mim é importante, eu gosto de teoria, é importante fixar conceitos. Classicamente se chamava de República Velha a República antes de Getúlio Vargas, e República Nova, a República depois do golpe de Getúlio Vargas. Depois teve a República Nova, Estado Novo, em 37, 45 e tal. Aí o problema começou quando o tempo passou. Então, depois que o Vargas saiu do poder, como é que se chama a república que entrou no lugar? Né? Com Dutra, com Juscelino, com João Goulart, aí já ficou um negócio meio esquisito. Aí depois teve o regime militar. Aí depois aconteceu a democratização dos anos 80 e a república atual. Então eu já vi umas coisas meio grosseiras de gente chamar a república atual de novíssima república, o que é ridículo, né? Não tem nenhum senso. Aí o que acontece? Dentro do direito, alguns autores de direito constitucional têm uma ideia boa, que eu gostei, que é separar as fases da República Brasileira pelas constituições que o Brasil teve. Porque, basicamente, essas constituições acompanham essas fases. Então, a primeira Constituição foi em 1824, mas a primeira da República seria 1891, aí depois 1934, depois 37, depois 46, depois 1966, depois 88, desculpa, que é atual. Então, teria ali uma divisão pelas constituições. Isso daí também está na obra de um constitucionalista muito importante chamado Pedro Lenza. Só que esse conceito que eles trouxeram, apesar de ser interessantíssimo, não satisfaz. Porque tem alguns casos, sobretudo no regime militar e na era Vargas, que tem duas constituições numa época histórica que historicamente, economicamente, ela é a mesma. Então, Vargas tem Constituição de 34 e 37, o regime militar tem a de 66 e a emenda número 1 de 69, que para o direito é uma nova Constituição. Dentro da historiografia isso não é trabalhado. Acho que os historiadores, em maioria, nem conhecem esse texto. Então, qual que é a conclusão que eu cheguei e a forma como eu trabalho com isso? Eu uso as duas coisas, a Constituição e o tempo histórico. Então, a Constituição dá um norte da época e o tempo histórico dá um norte sobre o contexto e o período daquele momento. Então, eu estabeleço a divisão de 5 períodos republicanos, a Primeira República sendo de 1891 até 1930, ou então 89, né, que seria a proclamação da República, até 1930, então sob a vigência da Constituição de 1891. A Segunda República, pegando a era Vargas, de 30 até 45, com duas constituições, 34 e 37. A Terceira República, que pega de Dutra, Eurico Gaspar Dutra, até Washington Luiz, que seria a Primeira República, desculpa, a Terceira República, me confundi, pega do Dutra até o João Goulart, então até 64. A Quarta República, que seria o regime militar, que pega, então, as constituições de 66 e 69, e a Quinta República, que seria hoje. Então, a Quinta República, eu falei para vocês, a gente tem talvez a possibilidade de trabalhar ela amanhã, né? Então isso vai ser interessante, porque eu nunca consegui fazer isso no intensivo com vocês, então vai ser bom. E a Quinta República, eu consigo subdividir ela em alguns períodos, mas amanhã a gente fala disso. O tempo recente ele é muito complicado para o historiador, porque ele ainda está acontecendo. Né? E o recente eu não falo hoje, eu falo aquilo que tem 20 anos, né, para menos. Então, as paixões da época, as formas como se encara, as formas de encarar as coisas, as formas de encarar
as transformações, elas são muito voláteis. Então, a gente tem que ter cuidado, porque qualquer análise feita sobre uma época presente é uma análise que é datada. Daqui a 5, 10 anos ela não vai existir mais. Por exemplo, se eu fosse estudar a história contemporânea do Brasil lá em 2014, eu possivelmente ia falar que a grande oposição política da época era entre o bloco de Lula e o bloco de Geraldo Alckmin, que era o grande candidato do PSDB. Mas hoje isso não serve para nada mais, porque o PSDB acabou e Geraldo Alckmin é vice-presidente da República na chapa do Lula. Então o tempo presente ele tem dessas. A gente não pode ficar criando coisas muito com a intenção de serem muito duradouras, porque o tempo acontece e vai lá e as nossas expectativas todas são frustradas. Então a Quinta República eu consigo fazer alguma subdivisão para vocês, mas eu não vou entrar em algumas coisas que são muito recentes, porque de fato é um tempo muito quente, não dá para analisar com tanta frieza, tanta distância assim, sem passar mais tempo, né? Mas os anos 80, 90, 2000, 2010, aí já dá para a gente começar a colocar alguma coisinha. Então, o que vai aparecer nas provas de vocês, se aparecer. Então, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta repúblicas. Tá? A gente começa pela primeira agora. Então, a primeira república, também chamada de República Velha, eu separei para vocês aqui em 2 períodos. Então, nós temos 2 períodos distintos. A República da Espada, que é um termo que se usava na historiografia dos anos 30 para se referir aos 2 governos militares do começo da República, que seria Marechal Deodoro e Marechal Floriano Peixoto. E depois a República Oligárquica, que seria a República dos cafeicultores, do café com leite, aquela história toda que a gente vai revisar daqui a pouquinho. Então, os 2 fazem parte da Primeira República. Tá? Então, vamos começar pela República da Espada, 1889 até 1894, governo do Marechal Deodoro da Fonseca e do Marechal Floriano Peixoto. Bom, a Constituição ela vai vir em 1891. Então, eu vou fazer uma breve revisão com vocês sobre o que significa Constituição. Se a gente pensar do ponto de vista um pouquinho mais técnico, não vou nem entrar no direito constitucional de fato, porque não é o foco para vocês, mas dando aí uns 2 tostões de contribuição no direito constitucional, a Constituição ela tem algumas funções específicas. Primeiro, ela organiza o Estado. Então, ela estabelece quais são os poderes do Estado, como é que o Estado funciona, qual é a área de atuação desses poderes, quais são os limites desses poderes. Então, ela limita o poder do Estado. Ela estabelece como os poderes se constituem e como eles podem ser desconstituídos se acontecer alguma coisa extraordinária. Então, como que, por exemplo, eu elejo o legislativo, como, por exemplo, eu tiro do poder o presidente da República, se eu precisar. Né? Então, a Constituição ela é um grande manual de instruções de como funciona o Estado e de como ele deve funcionar. Além disso, ela tem outros papéis, mas eu não vou explorar eles porque não é o caso. Mas a gente pode pensar que ela é um grande manual de instruções. Então, toda vez que se muda uma Constituição no Brasil, significa que alguma coisa mudou a forma de Estado, a forma de governo, o regime de governo, mudou alguma coisa central para a organização do Estado para necessitar de uma nova Constituição. Porque senão você pode alterar a Constituição, chama emenda. A emenda à Constituição não é uma coisa ruim, pelo contrário, é uma forma constitucionalmente pensada de você atualizar o texto constitucional. Se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos tem uma Constituição só, 1787, e de lá para cá várias emendas. Então, emenda não é um problema. Emenda é atualizar o texto. O problema é ficar, historicamente, trocando de Constituição toda hora, porque isso é um sinal de que a estrutura do Estado está mudando. Então, por isso que trocou tantas vezes no Brasil, por isso que trocou do Império para a República. Porque no Império se falava que o Brasil era uma monarquia constitucional. Agora não é mais monarquia, república. República e monarquia são opostos. São formas de governo opostas. Então, a monarquia seria o poder na mão de uma pessoa só, a república seria instituições formadas pela população, representada através do voto. Então, nesse sentido, é necessária uma nova Constituição. E ela só veio em 91. Então, o que aconteceu com o Brasil a partir do 16 de novembro de 89 até a promulgação do texto de 91? Então, como é que foi o ano de 89, 90 e 91 até a promulgação do texto? É o que a gente chama de governo provisório do Deodoro da Fonseca. Tá? Governo provisório é um nome da política brasileira que se dá para alguém que deu um golpe de Estado e ainda não legalizou o golpe. Então, quer dizer, deu um golpe de Estado sobre a monarquia, legalizar o golpe seria criar uma Constituição republicana para começar a governar de acordo com aquelas leis.
né? Então, nesse meio tempo, não fez nada ainda, é governo provisório. Então, como é que ele funciona? Não tem lei, não tem Constituição, nada funciona, então o governo faz decretos, né? O decreto é um tipo específico de legislação. Dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, qual que é aquele que tem por essência produzir legislação? Legislativo. Mas acontece uma coisa, né? Eu posso explicar essas duas formas, mas, enfim, como eu sou filho da USP também no direito, meus professores iam me matar à distância. Mas tem uma forma que o direito explica, que é a função típica e a função atípica dos poderes. Da escola que eu venho, que é da USP, detestam isso. Então vão usar os termos originais do Montesquieu, que seria puissance e pouvoir, do francês, que é poder e função. Então, o que acontece? O legislativo ele tem como função fazer as leis, mas isso não significa que ele também não governe. Por exemplo, existe um regimento interno na Câmara de Deputados. Esse regimento é uma lei que vale apenas para os deputados federais, ou estaduais, ou vereadores, no caso do município. Se alguém atentar contra a ética, ou decoro, ou, enfim, alguma coisa que ofenda aquele regimento, esse alguém pode ser sancionado. Então, quem está fazendo a sanção está executando uma ação executiva. Quem está investigando e julgando a sanção, que é um parlamentar, está executando uma função judiciária. Então, não quer dizer que porque o poder é legislativo, que ele só faz funções legislativas. As funções legislativas são as normais, mas tem algumas que são excepcionais, né? Da mesma forma que o poder executivo, que é aquele que governa, ele também pode criar leis. Só que isso não é o normal, é o excepcional. Então, quando o executivo cria leis, sobretudo quando ele cria leis que passam a valer imediatamente, sem um legislativo que vai analisar elas, referendá-las ou oferecê-las, ele está fazendo um decreto. Um decreto quer dizer isso. Decreto é quando o executivo legisla e aquilo passa a valer. Tá? Não existe no Brasil de hoje, pela Constituição da Quinta República, o que existe é um tipo chamado medida provisória. Né? Isso aí é muito comum nos anos recentes, a gente vai falar disso amanhã. A medida provisória é uma legislação que o Poder Executivo faz, que ela tem efeitos imediatos, mas que ela tem que ser votada pelo Legislativo, senão ela perde função, ela perde valor, ela perde eficácia. Então, por isso que ela é provisória, né? Tem que ser votada em até 60 dias. Então, decreto hoje não tem mais. Mas antigamente, até bem pouco tempo atrás, tinha. Então, decreto é uma legislação feita pelo Executivo. Então, Deodoro governava por decretos, assim como Vargas também em 30 governou por decretos, até ser feita a Constituição. Tá? A Constituição de 91 ela vai ter algumas coisas interessantes para a gente poder analisar. Primeiro ponto, ela é inspirada na Constituição americana. Em que sentido? Institui uma república federativa presidencialista. Então temos três tipos diferentes aqui. Né? A república é uma forma de governo, oposta à monarquia. São duas as formas de governo, república e monarquia. Então aqui, república. Federativa é forma de Estado. São duas as formas de Estado, federalismo e centralismo. Então aqui, federalismo. E presidencialismo é um sistema de governo. Então nós temos parlamentarismo e presidencialismo. Aqui é presidencialismo. O nome do Brasil, até os anos 1980, era Estados Unidos do Brasil. Então isso é uma influência gigantesca no direito americano. Né? Do direito americano, que foi quem inventou a ideia de república federativa, quem inventou a ideia de federação e de presidencialismo. Tanto que se você for para a Europa, você não encontra esse tipo de modelo. Na Europa você vai encontrar um modelo parlamentar, monarquias constitucionais até hoje. Né? Coisa, aliás, presidente da República e repúblicas federativas é coisa americana, coisa do continente mesmo. Né? Não só a América do Norte, mas também a América Central e do Sul. Tá? Divisão de 3 poderes, não mais o quarto, o moderador então foi pro lixo. Não havia mais religião oficial, então dá uma grifada nisso. É uma mudança radical, porque você lembra que a gente falou agora há pouco da questão entre a Igreja Católica e o Império, que só foi um grande problema porque a religião oficial do Estado era a católica. Se não tivesse uma relação entre religião e Estado oficialmente, aquilo não seria um grande problema. Né? Então aqui nós temos a laicidade do Estado, não tem mais religião oficial. Outro ponto que eu quero que você grife é o que está embaixo. O voto ele é aberto, isso quer dizer que o voto não é secreto, já te explico como é que funciona, e ele só vale para homens adultos alfabetizados. Continua a grifar até o final aí. Então, exclui-se do pleito eleitoral mulheres, e isso está textualmente na Constituição, tá? Não é palavra minha, não. Mendigos, militares, ordens religiosas e analfabetos.
um por um. Mulheres, isso é típico da época, então não tem muito... Não é uma questão de que, não, alguém escreveu lá, não está escrito que mulher não pode votar. Está escrito que homem vota, porque era uma coisa óbvia na época. Né? O movimento feminino por direito ao voto se chama movimento sufragista, ele começa nos Estados Unidos, na Inglaterra, no final do século XIX. No caso do Brasil, é 1934, que o voto feminino foi instituído. Né? Mas a primeira eleição que teve depois disso foi só em 1946. Então, a gente pode considerar 46 como marco inicial. Mendigos está no texto constitucional. Tá? Então, militares. Por que militares? Por que militar não pode votar? Por causa de hierarquia. E se um oficial, ou então alguém de patente maior do que a sua, te der uma ordem para votar em tal pessoa, você tem que cumprir. Então isso seria um problema do ponto de vista da democracia. Então não pode votar. A mesma coisa para a ordem religiosa. A ordem religiosa tem voto de obediência. Então se o superior mandar todo mundo votar em candidato tal, você está quebrando a democracia. Né? E o voto ser aberto quer dizer o quê? Primeiro, o voto era em papel. Vocês nunca viram isso. Né? Quando eu era criança, era papel, eu vi várias vezes até eu começar a votar. Mas não tem uma cédula eleitoral. Essa cédula, ela era preenchida com o nome da pessoa. Então, eu teria que preencher a cédula do tipo Tiago, Campos, e aí escolher em quem eu voto. Então, todo mundo que vai verificar os votos depois sabe em quem eu votei. Então, o voto aberto quer dizer isso. Não quer dizer que você vai no microfone e fala, eu quero votar em tal pessoa. Não. E o voto não ser secreto era isso. Nas cédulas da época, a gente pode ver centenas de milhares aí que tem em museus Brasil afora, vão ter nomes dos eleitores. Por isso que a gente vai falar daqui a pouco que o eleitor tinha que saber pelo menos assinar o nome para ele poder votar. Né? O primeiro presidente, também é típico de regimes que começam com um golpe de Estado, foi escolhido indiretamente. Isso quer dizer o quê? Não foi a população quem votou, foi um grupo político qualquer. Nesse caso, foi a Assembleia Constituinte. Então, as pessoas que fizeram a Constituição foram aquelas que votaram. Bom, grande problema da República da Espada. Há um confronto entre projetos de república. O projeto de república que está na Constituição de 1891 é um projeto liberal democrático. O projeto de república que está na cabeça do Marechal Deodoro e na cabeça do Marechal Floriano é um projeto positivista. Ou seja, ele não quer dividir poder nem dar explicação. Até porque o positivismo, enquanto filosofia, e no caso do Brasil, enquanto filosofia recebida, né, pelos militares, ele vai pegar aquela questão da hierarquia militar e vai trazer para dentro da política da seguinte maneira: decisão, ordem, não se discute, se cumpre. Então o presidente militar não está afim de ficar discutindo com o Congresso, ele pode fazer ou não, ele quer que se faça, acabou. Né? E isso faz parte da ideia positivista, o que é encarado pelos liberais democratas como autoritário. Então, o grande problema da República da Espada é esse. Você tem uma Constituição liberal com presidentes considerados autoritários por serem positivistas. E esse cabo de guerra vai acontecer até o final do governo Floriano. Tá? Bom, então, o que temos de resultado com relação a isso pode dar uma destacada, a oposição do Congresso. Então, isso aí está no item 2, Floriano, primeira bolinha, primeiro tracinho, primeiro quadradinho. Então, terceiro item aí. Certo? E aí o expediente que vai ser utilizado pelo Marechal Deodoro é fechar o Congresso Nacional, o que dentro de uma república liberal é um atentado à democracia, porque ele está fechando um dos três poderes, e decretar estado de sítio. Bom, o que é isso? Também vou emprestar aqui alguns conceitos do direito constitucional, porque isso é um tema de direito constitucional, mas também não vou aprofundar com vocês, só vou dar uns 2 tostões aqui. Por regra, o governo federal não interfere no governo estadual e no governo municipal. Por regra. Então você não vê aí o presidente da República falando pro prefeito de São José: ô, bunda mole, sai fora daí que eu que vou decidir esse negócio. Isso não acontece por regra, nem pro governador, né? Em exceção acontece. Então tem vários motivos para ter uma intervenção federal. Por exemplo, estado de calamidade pública, teve uma enchente, ou então teve um furacão, ou então pandemia, pode ter alguma coisa nesse sentido. O estado de sítio, ele é um estado de intervenção federal muito sério. Eu vou te explicar, o único que é mais sério do que ele, é mais fácil a gente pensar depois para trás do que para frente. Acima do estado de sítio, nós temos o estado de guerra.
O estado de guerra declarada é o estado mais sério de intervenção federal no Brasil. Isso quer dizer o quê? O governo pode mexer até nos seus direitos individuais mais basilares. Na Constituição atual do Brasil de 88 está prevista a pena de morte em caso de guerra declarada. Se houver estado de guerra, o Brasil pode criar um toque de recolher, o governo pode criar pena de morte para alguma coisa, isso pode acontecer. Então, os seus direitos não são absolutos. Direito nenhum de ninguém é absoluto. Então, a questão é, dependendo da seriedade do problema, a intervenção pode ser mais séria. E ser mais séria significa atentar mais contra os direitos individuais e coletivos da população. Tudo bem? Então, o estado de sítio é o segundo mais sério. Então, o presidente da República vai ter muitos poderes, consequentemente, se diminuem as liberdades e garantias da população e ele consegue fazer uma série de coisas sem precisar de autorização do Legislativo e sem ter que passar pelo Legislativo. Então foi isso que o Deodoro fez. Tá, ficou claro ou não? A gente vai falar de estado de sítio umas 40 vezes daqui para frente, tá? A Primeira República inteira tem isso. Lembra do que eu te falei? A ditadura republicana não só é um valor positivista, como no caso do Brasil, também vai resgatar aquela ideia da ditadura romana, que existe para salvar a República. Então, toda vez, na Primeira República, na Terceira República, na Quinta eu não diria para você que isso acontece de uma forma tão clara, porque é meia dúzia de maluco. Mas, enfim, sobretudo Primeira República, Terceira República, Quarta República foi militar por isso, né? Toda vez que acontece algum atentado contra a democracia, ou contra o modelo republicano, que coloca em xeque a própria existência, a manutenção da República, existe gente que vai pedir por intervenção militar. Por quê? A concepção é a concepção romana, que a ditadura salva a democracia, a ditadura salva a República. Né? Isso aconteceu na Primeira República diversas vezes, na Segunda, não, porque é uma ditadura já, a Terceira, diversas vezes, a Quarta também é uma ditadura, e a Quinta, que é atual, como falei para você, não dá para falar que aconteceu, porque foi 2 ou 3 malucos que gritaram isso, mas e também não sabiam disso, né? Não sabiam da questão dos valores positivistas e tal. Mas acontece, tá? Então é por causa disso que a gente vai ver tantos movimentos militares acontecendo na Primeira República e na Terceira República, tá? Bom, resultado, o Congresso, e não só o Congresso, porque foi dissolvido, mas toda a patota civil, que era parte do governo, do judiciário, do executivo, ministros de Estado, que era importante na política, e lembra também, a política tem apoio econômico, lembra que no Império, a elite tradicional de cafeicultores do Vale do Paraíba era monarquista e escravocrata, fiel ao Império até o fim. Até o fim do quê? Isso, lembra disso, cara, decora isso. Então a base que sustentava o Império era econômica, era cafeicultora. Só que a base que sustenta a República também é cafeicultora. São os cafeicultores que fundaram o republicanismo do Oeste Paulista. Então essa galera tem influência sobre o governo central. Então o Deodoro vai acabar renunciando ao governo. Ele governou poucos meses, na real. E aí o vice-presidente dele, que era o Marechal Floriano Peixoto, vai assumir. A assunção do Floriano também é um golpe, tá? Porque pelo texto da Constituição, se o vice-presidente, hoje não é mais assim, tá? Se o vice-presidente governasse menos de 2 anos, ele não automaticamente seria presidente, teria que ter uma eleição. Então, como o Deodoro governou menos de 2 anos, Floriano não poderia assumir. Mas ele bateu o pé, e quem tem o canhão tem a razão, então ele assumiu, tá? Então, o segundo governo da história republicana é um governo militar, Marechal Floriano Peixoto. E aqui a gente fala de 2 movimentos que aconteceram no governo dele, que vão se unir no final. Então a gente vai falar deles separados, mas no final eu vou juntar os 2. Tá? Revolução Federalista, Rio Grande do Sul. Vamos lá. O que era federalismo mesmo? Lembra do meu diagrama. Federalismo é algo centrípeto ou centrífugo? Centrífugo. Então os estados querem mais autonomia. Para que autonomia? Para lidar com impostos, com dinheiro, para criar leis próprias nos estados. Hoje, no Brasil, o Estado de São Paulo tem uma Constituição estadual própria? Tem, todo estado tem, tá? O município também tem, mas chama lei orgânica. Então, tem, tá? O Estado de São Paulo tem, Minas Gerais tem, Ceará tem, Rondônia tem, tá? Municípios também tem. Então, tem autonomia local. O Estado de São Paulo pode criar uma lei que só vale em São Paulo? Pode. Quando eu era criança, teve uma lei que era só em São Paulo que o carro era obrigado a ter 2 retrovisores, porque não tinha 2, tinha só do motorista, não tinha do outro lado. Então, uma lei de São Paulo. Aí depois o resto do Brasil aderiu. Né? Não fumar em lugar fechado, não usar celular na escola, né? Uma coisa recente também do governo de São Paulo. Não pode criar lei criminal. Isso não pode, a Constituição veda.
né? Mas outras leis podem. Então isso é uma autonomia, certo? E autonomia para gerir recursos, para cobrar impostos e poder aplicar mais ou menos como deseja. Não é esse o presente, mas é essa a teoria, tá? Então essa revolução federalista no Rio Grande do Sul, olha só, Rio Grande do Sul, onde já rolou a Farroupilha, que era federalista. E eu falei para você, a semente da Farroupilha vai germinar com o Getúlio Vargas. E a federalista é parte disso, tá? Então, a federalista é uma revolta por mais autonomia local, certo? Por mais independência local, né? Então, uma guerra civil causada por conflitos ideológicos estaduais. De um lado, nós temos Júlio de Castilhos, que era governador do Rio Grande do Sul e positivista. Então, é importante o fato de ser positivista. A Constituição do Rio Grande do Sul, nessa época, ela é profundamente positivista. E aí, Júlio de Castilhos vai ser o grande mentor de Borges de Medeiros, que vai ser um cara que governou o Rio Grande do Sul por dezenas de anos. E Borges de Medeiros é o grande mentor de Getúlio Vargas. A gente está vendo aqui o começo de uma, por assim dizer, dinastia política, né, que é positivista. E é líder do Partido Republicano Rio-Grandense. Os apoiadores dele são chamados de chimangos ou pica-paus por usarem um lenço vermelho em volta do pescoço. Mas isso aí não importa para nós. Gaspar Silveira Martins era líder do Partido Federalista e ele era mais liberal. Então ele defendia para o Brasil não o presidencialismo, mas sim o parlamentarismo e uma maior autonomia estadual. Os apoiadores dele são os maragatos. Também não importa esse nome. Então a questão é, de um lado, um positivista que controla o Estado, de outro, um liberal querendo mais federalismo. Os dois estão brigando nessa revolução. Essa revolução ela ganha um foco nacional porque o governo apoia um dos lados. Qual dos lados você acha que o governo militar positivista vai apoiar? O positivista ou o federalista? É evidente, né? Então Floriano apoia os republicanos do Júlio de Castilhos, tá? Enquanto essa revolta está rolando, eu não vou te contar muito dela até a gente juntar as duas, acontece no Rio de Janeiro revolta da Armada. Quando a gente fala a palavra armada, a qual das forças armadas estamos nos referindo? Marinha. Então a Marinha faz uma revolta. Teve uma outra durante o governo do Deodoro, então alguns autores chamam essa de segunda revolta da Armada. Mas enfim, isso também não acho que é importante para vocês. Então é uma revolta pró-monarquia chefiada por um almirante chamado Custódio de Melo, e a Marinha se revolta contra o governo do Floriano, né? A questão é, nessa época tem duas armas, Exército e Marinha. Quando a Marinha se revolta contra o governo central do país, o governo federal, nós temos um grande problema, porque a Marinha tem navios e a Marinha tem artilharia. Então como é que eu vou me defender? Como é que eu vou atacar a Marinha? O Exército na época não tinha navios, hoje tem, mas na época não tinha. Então, como é que eu vou fazer? E aí o presidente faz uma manobra que é comprar navios dos Estados Unidos para montar essa resistência contra a rebelião, né, a revolta da Armada. Só que os americanos não venderam navios novos, né, até porque, não sei se você sabe, mas para construir um navio de guerra leva às vezes 15 anos. Não é uma coisa rápida, ninguém tem em estoque isso daí. Você vai lá e escolhe, eu quero esse, né? Então os americanos tinham os navios lá, o Brasil comprou e mandou trazer de forma rápida, assim, coisa de semanas, meses, né? Então, isso quer dizer que os navios que vieram de lá não eram novos, e os americanos também venderam, ninguém vende o que está usando, certo? Então, não era uma coisa que estava em boas condições. Por isso que se apelidou de a Esquadra de Papelão. Se abriu tão devagar a porta que eu achei que fosse uma assombração ou a porta abrindo por força própria. Não, essa faz mais. É que nem o sujeito que fica na aula com aquelas balinhas, que tem aqueles plástico irritante, fica lá. Meu, abre de uma vez, que durou 2 segundos o barulho. O cara fica cozinhando o negócio, fica 25 segundos abrindo aquela porcaria. Né? Atrapalha todo mundo. Então, se for para encher o saco, já abre de uma vez e entra. Bom, então por que esquadra de papelão? Papelão na água derrete, né? Então, o apelido era com relação a, talvez, a falta de qualidade da frota que o Floriano comprou. Essa frota chega no Brasil em 1894 e começa a guerrear contra a Marinha Brasileira, que vence, tá? Bom, então quer dizer, quando a Marinha Brasileira é derrotada a Marinha Brasileira, a frota de papelão é derrotada pela Marinha Brasileira que estava em revolta, ficou claro que nossa, falei besteira para vocês, desculpa, volta. Quando a Marinha Brasileira é derrotada pela Esquadra de Papelão dos Estados Unidos, fica claro que as reivindicações deles eram corretas, porque eles reivindicavam ter mais estrutura, ter mais tecnologia, refazer, né, uma frota nova,
E se a frota porcaria dos Estados Unidos, apelidada de frota de papelão, conseguiu derrotar a Marinha Brasileira, é porque a situação da Marinha Brasileira era de fato calamitosa, né? E aí o que acontece? Os caras não são presos, não são mortos. Esses revoltosos da Marinha que foram derrotados pela esquadra de papelão vão para o Rio Grande do Sul e se juntam à Federalista. Por isso que as duas vão se juntar no final, tá? Inicialmente eles se renderam e pediram asilo em Portugal para esperar passar o governo Floriano, mas no fim das contas se juntam à Federalista. Então as duas revoltas acabam juntas com a invasão da região sul do Brasil, inclusive uma cidade teve uma grande batalha, a cidade de Desterro, em Santa Catarina, teve uma grande batalha decisiva, e essa cidade mudou de nome depois, para Florianópolis, por isso que, né, por causa do Floriano, que era o presidente. Né? Então, o governo reprimiu bastante a revolta, fuzilou grande parte dos revoltosos e também deportou. Quem foi deportado? Militares. Tá? Militar tem aquela... Não vou dizer... Bom, se eu não vou dizer, então eu não vou dizer. Mas o militar tem algumas características próprias da conduta e do trato do exército pela própria Constituição em relação ao governo, que ele não pode ser tratado como um qualquer, não pode ser fuzilado e enforcado. Então, o militar você deporta. Né? Já o pessoal que era, né, civil, paisano, Zé Ruela, aí é bala neles. Né? Beleza? Então, como que é isso aí? E daí para baixo. E como que acaba, então, a República da Espada? O Floriano, ele acaba o mandato, que na verdade era o mandato do Deodoro, e aí os políticos paulistas cafeicultores, que eram essa burguesia do café, que era republicana, né, vai exigir que se faça uma eleição e se eleja um presidente civil. Então se elege o primeiro presidente civil da história republicana do Brasil, que é o Prudente de Moraes. Tá? Bom, eu gosto de trabalhar a República Oligárquica presidente por presidente. No material de vocês eu não fiz assim porque nós estamos no intensivo, temos pouquíssimo tempo de trabalhar isso, então eu fui por temas. Tá? Então eu vou falar de nomes de presidente quando eles forem importantes. E vou te mostrar algumas imagens a respeito disso. Primeira coisa que eu quero que você me responda, o que significa oligarquia? O governo onde? De quem tem muito dinheiro. Qual que é a diferença disso para a aristocracia? Então, essa distinção é legal. Vou só dar uma rabiscada nisso aqui, vou tomar um minutinho, porque eu acho que vale a pena. Quando a gente pensa na palavra oligarquia, nós temos oligos, aliás, esse signo aqui é o signo de fim de frase, oligos e garqué. Oligos quer dizer poucos. E garqué quer dizer domínio, governo. A gente pode pensar em governo aqui, como uma tradução aproximada. Governo. Opa. Qual que é a diferença disso para a aristocracia? Se a gente pensar Aristo e Kratos. Aristo quer dizer selecionados. E Kratos quer dizer poder. Então tem uma diferença aqui entre poucos e selecionados. A diferença é o critério. Como é que eu escolho esses poucos e como é que eu escolho os selecionados. Apesar de não parecer, a aristocracia tem um critério super objetivo. E a oligarquia tem um critério super subjetivo. Então, eu vou te dar um exemplo, se você guardar, você nunca mais esquece isso. Imagina que aqui na sala eu queira escolher o xerife. E aí, eu tenho duas opções. A primeira opção é, eu dou uma prova para vocês, e quem for melhor na prova é o xerife, certo? Pergunta, todos têm a mesma chance de serem o xerife? Sim, só basta ir bem na prova, certo? Agora, quando eu viro e falo, eu vou escolher o xerife aqui na sala e vai ser o aluno que eu mais gosto. Aí todos têm a mesma chance? Não. Então percebe que um critério é objetivo e outro é subjetivo? Então aqui no Aristô, são selecionados. É fazer a prova. A aristocracia é isso, tem um critério de seleção. Satisfeito o critério, você pode fazer parte do grupo. Agora, oligos não, é poucos, no sentido de que eu vou escolher quem eu mais gosto. Ou seja,
O critério, às vezes, não dá para ser satisfeito, né? Então, por que é uma república oligárquica? Porque o critério para você estar no poder, no governo federal, estadual e municipal no Brasil daquela época é ser cafeicultor ou apoiar politicamente os cafeicultores de São Paulo e Minas Gerais. Entendeu? Por isso que é uma oligarquia. Tá? Então, república oligárquica, a segunda fase da Primeira República, tem tudo a ver com o conceito de oligarquia, porque a gente parte de um princípio que é um critério subjetivo, né? Poucos podem fazer parte, se satisfizerem o critério. Qual é o critério? Ser uma elite cafeeira apoiadora de São Paulo e Minas Gerais. E também Rio de Janeiro, que entra ali na rabeta. Isso significa que, sei lá, no Maranhão, que no Ceará, Rio Grande do Norte, Goiás, Rio Grande do Sul, ninguém vai fazer parte desse governo? Não, pelo contrário. Vai ter oligarquias daqueles estados que vão ser aliadas às oligarquias de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. São chamadas oligarquias aliadas. Então, também são grupos com esse mesmo padrão, critério, né? Agora, também tem grupos que são oligarquias que não apoiam o café com leite, apoiam uma oposição que pode existir num momento ou outro e são contra o modelo. A gente chama de oligarquias dissidentes. Né? Dissidência quer dizer divisão. Então, o dissidente é aquele que é contra aquele modelo do qual ele se separou. Né? Então, para começar a pensar na estrutura da República Oligárquica, vamos pensar na política central. Essa política ela foi desenvolvida pelo presidente Campos Salles. Deixa eu só entrar aqui onde tem alguns esqueminhas para te mostrar. Segundo o presidente da República Oligárquica, paulista, e tem um discurso dele onde ele literalmente falou: é dos estados que vem a política nacional. Então ele vai criar um modelo da política do café com leite da seguinte maneira. Então, coloquei aqui da forma como eu te falei. Quem são os personagens? Oligarquias centrais: São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. São os maiores produtores de café do Brasil. Certo? Portanto, vão ocupar os cargos de maior prestígio, como a presidência da República, e vão ser os estados mais importantes. Depois, temos oligarquias aliadas, que são em quaisquer outros estados, mas que se alinham a São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Certo? E as dissidentes, que são oposição. Sobretudo, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Paraíba. Sobretudo. Mas assim, das três, se for escolher uma para você guardar, Rio Grande do Sul. Beleza? Bom, qual é a definição da política do café com leite? Uma série de acordos políticos entre as esferas federal, estadual e local. Está na folha isso, tá? Não precisa copiar, não. A definição. De poder para garantir o domínio das oligarquias de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Domínio sobre o quê? Sobre a presidência da República. Certo? Esse aqui é a citação de um historiador chamado José Moreira de Carvalho. Ele vai citar o texto do Campos Salles, está em negrito aqui. Ó. É de lá dos estados que se governa a República. A política dos estados é a política nacional. Então, a chave para entender a política do café com leite é entender os estados. Então, de novo, isso aqui é esquema feito antes de existir o Canva e o ChatGPT, então não é tão bonitinho. Mas para você entender, tudo que eu vou te falar está aí na folha. Tá? Depois te passo as imagens, eu passo para você divulga para a galera aí. Até me lembra depois de eu pegar seu e-mail, WhatsApp, alguma coisa assim. E aí eu passo para você. Se for esperar o comandante passar, você vai morrer esperando. Do ano passado ele não passou até hoje, né? Então, depois eu te passo. Então, olha só, qual que é a ideia? O governo federal ele vai garantir apoio político e apoio financeiro ao governo estadual, de todos os estados. O governo estadual vai garantir localmente a eleição de aliados nas assembleias estaduais, como tem até hoje, a Assembleia do Estado de São Paulo, do Estado do Rio de Janeiro e tal. Né? A Câmara e o Senado Federal vão ser também compostas por aliados, o que garante para o presidente da República algo importantíssimo. E é um conceito que eu imagino que você nunca tenha ouvido, que é governabilidade. Isso é um conceito chave para entender a República no Brasil. O que é governabilidade? Governabilidade é a facilidade do presidente da República conseguir governar o seu país. Mas por que isso é um conceito importante? Tudo que o presidente da República pode fazer, ele só pode fazer se estiver previsto em lei. Então, se o presidente acordar hoje com uma vontade de criar um programa social que pode revolucionar a história do Brasil,
ele só pode colocar isso em prática se o Congresso fizer uma lei ou aprovar uma lei que ele mande o projeto. Então, sem o Legislativo, ele não faz nada. Então, o presidente da República tem que ter a maioria do Legislativo por duas razões. Uma, para aprovar os projetos que ele quer, e segunda, para não derrubarem ele. Se ele não tiver a maioria do Congresso e alguém abrir um impeachment, ele cai. Entendeu ou não? Então, o que é governabilidade? Essa relação entre o Executivo e o Legislativo. Se o Legislativo tiver, em maioria, apoio para o Executivo faz um governo forte e ninguém derruba ele. Forte no bom e no mau sentido, tá? Pode ser forte do tipo, ele é muito bom, então ninguém derruba, e pode ser, ele é muito corrupto, ele é muito autoritário, mas ninguém derruba porque ele está ilhado ali, né? Ele está protegido pelo Legislativo, certo? Então, governabilidade é um conceito central para compreender a República e, sobretudo, no Brasil. Então, o que acontece? O café com leite, nos estados, garante a governabilidade para o presidente. Então, o voto acontece na cidade, certo? Então, esse ano tem eleição. Você não vai pegar um ônibus e ir para São Paulo votar lá, você vota aqui, né? Então, controlar a cidade significa controlar os votos. E eu vou escolher em quem a população vai votar. E aí eu vou pedir os votos para aliados do café com leite, tanto na cidade, quanto no estado, quanto na Câmara de Deputados do Senado Federal, que é o Poder Legislativo, para garantir que o presidente governe com governabilidade, que ninguém enche o saco dele, que ele faça o que ele quer, tanto para o bem quanto para o mal, certo? Então essa é a chave do negócio, né? Então, aqui a última setinha, não enfrentam nenhuma oposição por isso, porque eles vão ter governabilidade, tá? Bom, isso aqui eu não vou ler com vocês, porque não tem tempo, mas só para coisar também. Tem esse item aqui, né? A Comissão Verificadora de Poderes. O que é isso? Até hoje funciona assim o que eu vou explicar. Quando o sujeito é eleito, deputado, senador, prefeito, presidente, uma coisa é a eleição, outra coisa é ele tomar posse. Então ele foi eleito, quer dizer que ele é o deputado eleito, o presidente eleito, o prefeito eleito, ele não tomou posse ainda. A eleição é em outubro. Então quem ganhar a eleição de presidente esse ano não vai poder começar a governar em outubro. Ele toma posse em janeiro, certo? Então, na posse, ele recebe um diploma. Ele é diplomado. Diploma mesmo, tá? Diploma de honra ao mérito e tal, né? Então, é diplomado. A diplomação é o ato público por meio do qual se investe alguém no cargo. Então, o prefeito eleito vira prefeito, de verdade, em exercício, né? O deputado eleito vira deputado em exercício. E vai ter, de fato, as suas prerrogativas. Essa comissão verificadora de poderes, ela atuava entre os dois momentos. Entre a eleição e a posse. Então, o que acontece? Se por algum motivo o café com leite não funcionar e elegerem alguém de oposição, vai ter uma comissão formada pela patotinha do café com leite que vai verificar se ele pode receber o poder. E aí essa comissão decide se ele vai ser diplomado ou não. Sacou? Então, a diplomação, que é a efetividade da investidura de alguém no poder, vai ser condicionada à análise de uma comissão. E essa comissão promovia o que se chamava na época de degola da oposição. Quer dizer, se a oposição ganhar a eleição, ainda assim não quer dizer nada. Você pode degolar ali, naquele momento entre a eleição e a posse. Entendeu ou não? Sim? Bom, e aí vamos lá. A estrutura do café com leite ela fica assim. Na esfera federal, temos a política do café com leite, que é a alternância de presidentes paulistas e mineiros. Essa alternância ela não é direta, imediata, não é um paulista, um mineiro, nunca foi assim, ninguém falou que era para ser assim. Então, na prática, o que aconteceu? Na primeira fase da República Oligárquica foi 2 paulistas, 2 mineiros, 2 paulistas. Aí depois teve uma treta, entrou um pernambucano no meio. Aí começou a ter uma alternância direta, paulista-mineiro, paulista-mineiro. Aí teve outra treta, entrou um gaúcho no meio. E aí acabou a República Oligárquica. Então, assim, a ideia não era que alternasse toda hora um mandato outro, mas tivesse uma época paulista, uma época mineira. Isso aconteceu, tá? Aconteceu tanto de ter uma alternância direta na segunda fase da República Oligárquica, quanto na primeira fase ter uma alternância por épocas. Então isso aconteceu. Na esfera estadual, a política dos governadores, que é essa que a gente falou agora há pouco, é a política do Estado que define a política nacional. Então, garantir os votos para as assembleias estaduais e garantir a governabilidade para o governo federal. E também degolar a oposição, através da Comissão Verificadora de Poderes. E na esfera local, o famoso coronelismo. Né? Então,
Coronel era uma patente da antiga Guarda Nacional, da época do Brasil Colônia, até meados do Império, e era uma patente que ela só era dada a quem tinha uma renda acima de tanto. Então era só gente mais rica que tinha dinheiro para ser coronel. Não que se comprava a patente, mas ela só era dada para quem tinha aquele dinheiro, no mínimo. Então, meio que culturalmente virou coronel sinônimo de gente rica. Assim como doutor, como eu falava ontem para vocês, né? Que hoje caiu em desuso, mas antigamente era muito comum. Então, até hoje, se for lá no sertão de, sei lá, Maranhão, vai ter lá, o coronel aqui da cidade. Não é que ele é um coronel com a patente, ele é chamado assim por um ato de respeito, ou de temor, assim, em relação à figura dele, que é rica, né? Então, tudo começa a se organizar a partir da cidade, como eu falei. O voto ele é municipal. Então, os coronéis vão organizar um grande contingente de pessoas para votarem para prefeito, vereador, governador, deputado e presidente, de acordo com o que eles querem, de acordo com o interesse da oligarquia que eles fazem parte, geralmente do café com leite, né? Professor, mas aí temos uma contradição, porque a gente grifou na Constituição de 1891 que é proibido o voto de analfabeto. E nessa época eu duvido que os trabalhadores rurais fossem alfabetizados. Então, beleza, você matou a charada. Por isso que os caras, os coronéis, ensinavam, não eles pessoalmente, né, mas alguém ali ensinava os empregados a pelo menos desenhar o nome. Então, o cara já recebia a cédula de votação preenchida. O coronel já preenchia antes. Chegava a cédula para você, seu papel era só pegar ela e enfiar dentro da urna. Desenha o seu nome e coloca na urna. Entendeu? Então, por que chama curral eleitoral? No dia da votação se criavam grandes galpões para servir um belo almoço, um farto almoço para os empregados e distribuir as cédulas já preenchidas para eles. Né? Por que se chama voto de cabresto? O cabresto é aquilo que controla o animal. Né? Então, como se fosse a mesma coisa, está controlando a pessoa, controlando politicamente. Né? E aí tem algumas imagens aqui que a gente pode ver. Bom, isso aqui tem a quantidade com relação. Não vou nem entrar nesse ponto agora com vocês. Mas, bom, isso aqui é uma boa charge. Uma gangorra verde e amarela. Né? Gangorra, você pode pensar, sempre tem alguém em cima e alterna-se quem está em cima. Né? Então a gangorra seria aqui a alternância. Essa verde e amarela que seria o Brasil. Né? Então, São Paulo de preto, café, Minas de branco, leite, e aí tem a alternância. Agora, não vá pensar que Minas produzia leite, por isso que era importante. Tá? O que tinha em São Paulo? Café. O que tinha em Minas? Café. Até porque se Minas for exportar leite para a Europa nessa época, onde não existe navio frigorífico, vai chegar queijo coalho estragado lá. Né? Então, desencana disso. Café com leite é uma expressão cultural, por isso que ela foi usada. Né? Beleza? Outra charge. Essa aqui, ó. Você está vendo em cima um trono vazio escrito Presidência da República. Tem dois homens em volta, um com um chapéu escrito São Paulo, o outro em pé de braço cruzado, escrito Minas. E aqui embaixo todo mundo querendo subir naquele trono. Aí tem Paraná, Mato Grosso, Rio Grande do Sul. Então mostrando que o poder é ocupado por São Paulo e Minas. E essa aqui é a mais famosa, né? A mulher tem no vestido dela escrita a palavra soberania, e ela está oferecendo uma urna de votação. O político é esse cara que está de chapéu e bigode, e o eleitor está retratado como um animal de cabresto. Né? Então, as próximas eleições de cabresto. Então, já era uma crítica mesmo na década de 40, década de 50. Beleza? Bom, vamos seguir aqui então. O que é mandonismo e clientelismo? Mandonismo significa o fato do coronel na cidade não precisar ser o prefeito para mandar na cidade. Ele é uma pessoa muito rica, mas ele não tem que obrigatoriamente ser eleito prefeito para ele comandar a cidade. E o clientelismo quer dizer o seguinte, também vem de uma instituição romana antiga. Os trabalhadores rurais, os empregados do coronel, eles basicamente dependem do cara para tudo. Então, se alguém está doente, pede para o coronel pagar um médico, chamar um médico. Se alguém, sei lá, está precisando de alguma alimentação, pede para o coronel. Então, os caras, eles eram, vou usar um outro termo, não romano, mas medieval, que talvez você compreenda melhor, eram como se fossem vassalos do coronel. Né? Eles não conseguem viver sem utilizar o serviço do coronel. Né? Então, o coronel batizava todo mundo, era padrinho de todo mundo, e aí dependia-se muito dele, a cidade rola em torno dele, eram cidades muito pequenas, né? Até hoje algumas existem dessa forma no interior do Brasil, mas nessa época era a regra, tá?
Então essa é a estrutura política que a gente tem que guardar. Vamos para a estrutura econômica. Então vou fazer um exemplo tosco para você entender um negócio. Imagina que você resolva aí fazer brownie, bolo de pote, trufa, o que quer que seja, para vender aqui para seus colegas, para você levantar um dinheiro aí para fazer uma viagem ou para prestar uma prova que é mais longe e tal. Aí aqui na sala a gente tem o quê? 15 alunos, 20 alunos? Né? No SOD inteiro a gente deve ter uns 35. Então imagina que você fez lá, sei lá, trufa, 35 trufas. Aí você traz para vender. Todo mundo gosta, você vendeu por R$1 cada uma, todo mundo comprou, você vendeu todas e achou muito gostoso. Aí, bom, legal, então amanhã acho que eu vou fazer um pouco mais, porque o pessoal que comprou uma queria comprar a segunda. Então, o mercado está querendo comprar muito o que eu estou vendendo. Então, eu vou lá e agora faço 40 trufas e vendi todas. Ainda teve gente pedindo mais. Aí, o prédio que a gente aluga aqui tem outras instituições. Imagine que você perceba, eu posso vender para os alunos da outra instituição. Aí você faz 60 trufas e vende todas, 80 e vende todas, 120 e vende todas, 200 e vende todas, 250 e vende todas. Se você parar e pensar, putz, eu vendi 250 ontem, acho que amanhã eu vou fazer 4.000, é provável que você venda todas ou não? Não, né? Porque se deu um salto muito grande. O mercado não comporta comprar tanta coisa que você produziu. Agora imagina que o comandante chegue para você e fala assim, ó, fica tranquilo, faz sua trufa aí, que as que você não vender, eu pago. Aí quantas você faz amanhã? 10 milhões, né? Porque, porra. Então é isso que vai acontecer com o café no Brasil. O café começa a ser vendido mundialmente e o preço é muito alto, muito interessante, todo mundo quer comprar, até por causa da indústria, do desenvolvimento da Europa, dos Estados Unidos e tal. Consequentemente, a produção aumenta. Produção aumenta, vende mais, lucra mais. Produção aumenta, vende mais, lucra mais. Produção aumenta, vende mais, lucra mais. Até chegar uma hora que tem que ter um equilíbrio. Porque se eu fizer demais, mais do que o mercado quer comprar, eu vou ter estoque. Estoque é prejuízo. Ainda mais de produto perecível, certo? Então, como quem controlava o governo do Brasil eram os cafeicultores, o governo fala o que o comandante falou. Fique em paz. Se vocês fizerem café demais e o mercado não quiser comprar, o governo do Brasil compra. E quem paga a conta? O povão. Sacou? Então é isso que a gente vai chamar de medidas de salvação do café. A primeira delas, o convênio de Taubaté, é a mais importante. Esse convênio durou até a crise de 29, então de 1906 a 1929. Firmado pelos 3 estados mais importantes do café com leite, que era São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, as oligarquias centrais. O objetivo era elevar o preço do café no mercado internacional. Quer dizer, continuar a produzir que nem um maluco, só que eu vendo menos para o mercado internacional, de maneira a manter o preço alto, e aquilo que eu não consigo vender porque o mercado não quer comprar, em vez de eu colocar a venda e abaixar os preços, eu vendo para o Estado. Né? Então pensa aí, você comeu sua trufa, está satisfeito. Aí eu venho e te ofereço, pô, você não quer mais um? Ah, não, já comi uma e tal. Mas, pô, eu fiz 2.500, vou perder tudo, vai estragar, o negócio é perecível. Não, leva aí, ó, te faço 3 por R$1. Aí você fala, pô, vou levar pra minha mãe, fazer uma média lá em casa, vou dar outra para o crush, né, e tal. Então você acaba comprando. Então, quando você produz muito além da escala de consumo, você está sujeito a uma queda de preços. Então o que eles faziam? Produziam além da escala de consumo. Só que eles não vendiam além. Eles vendiam a quem? Quer dizer, vendiam no limite ali. E aí o Estado brasileiro bancava o resto. Certo? Então esse que era o convênio de Taubaté. Né? A política de valorização do café, de maneira a valorizar o preço, e o conceito de um economista muito famoso, foi ministro do governo João Goulart, escreveu na década de 60 um livro chamado Formação Econômica do Brasil, Celso Furtado, que chamou a esse fenômeno de socialização das perdas. Quer dizer, em vez de só os cafeicultores perderem e quebrarem, todo o Brasil se solidariza. Né? Até porque os lucros também eles dividem com todo mundo. Né? Então, a socialização das perdas. O lucro não, o lucro fica com eles. Aí as perdas todo mundo paga. Então, é o famoso vai na bunda do povão. Né? Beleza? Então, matéria de estrutura econômica, guarda isso, guarda a frase do Celso Furtado, guarda o convênio de Taubaté. Movimentos sociais. Aqui eu separei para vocês em movimentos sociais rurais e movimentos sociais urbanos. Então, movimentos sociais rurais
E como eu te falei, a gente não está seguindo uma ordem cronológica, mas sim temática, para a gente poder fazer com um pouco menos de... com mais detalhes e menos pressa. Vamos começar pelo primeiro, que é a Guerra de Canudos. Aconteceu entre 1896 e 97, governo aqui do Prudente de Moraes, esse sujeito aqui, primeiro presidente civil do Brasil. Região de Canudos fica nesse lugarzinho que está em vermelho no mapa do Brasil e em vermelho também no zoom em Pernambuco. Aliás, Pernambuco não, na Bahia. Então, o que acontece? É uma cidadezinha muito pequena e era uma região, um arraial, uma fazenda, uma região agrícola, rural, que fazia parte da comarca de Belo Montes, e ali aconteceu uma revolta que foi retratada pela mídia da época e pela literatura da época como uma revolta monarquista contra a República. O que é bem questionável, tá? Mas você pode encontrar isso no vestibular. A causa, então, seria a situação de pobreza extrema que os sertanejos estavam condenados por conta da transferência já histórica nessa época do centro produtor econômico do Brasil para o Sudeste. Então, a economia do Nordeste vai entrar em declínio, né? E aí nós temos um componente religioso também, que é o chamado misticismo religioso ou messianismo. Eu, pessoalmente, prefiro misticismo religioso, porque a palavra Messias ela é um conceito da religião hebraica, também abordada pelo cristianismo, então usar nesse contexto aqui seria um pouco esquisito, ainda como metáfora. Mas é o que se mais usa dentro de questões de vestibular e concurso. O que é isso? Messias vem de uma palavra hebraica que é Mashiach, e essa palavra significa aquele que salva. Então, é aquele que redime, aquele que perdoa. Então, você fez uma cagada, alguém vem e consegue perdoar você por isso. Ou então, não de uma forma religiosa, mas, por exemplo, imagina que você... Posso usar você, porque estou falando com você aqui, não é mais fácil. Imagina que você, sei lá, teve uma vida inteira onde sofreu um tipo de violência. Alguém batia muito em você. E aí, quando você tem um filho, você resolve não bater muito no seu filho. Então, você redimiu seu pai. Quer dizer, você quebrou o ciclo. É isso que essa palavra significa também, nesse sentido de redenção. Né? Veio para poder pagar os pecados, pagar os crimes do pai. Então, para o judaísmo, o Messias seria o rei Mashiach, né? Seria alguém que vai aparecer para unir todo o povo judeu contra a opressão e reconstruir o templo de Jerusalém. Para os cristãos, Mashiach é Cristo. Então, aqui tem alguma coisa a ver com Cristo? Não. O que tem a ver é um bando de maluco que nesse momento, nesse contexto social que era bastante complexo, bastante opressivo que eles viviam, vão começar a fazer movimentos de comunidades. Essas comunidades vão começar a viver juntas, produzir juntas e tentar se ajudar. O problema é que vão colocar, no caso de Canudos, vão atribuir a esses camponeses a alcunha de imperialistas, monarquistas, né? Quando, na verdade, não há documento algum que prove isso. Então, na verdade, o que supõe-se que aconteceu foi algo espontâneo, de um cara chamado Antônio Conselheiro, que teve uma vida desgraçada ali, pirou na batata, e aí ele começa a enxergar o problema do Brasil que ele vive como sendo fruto da situação histórica em que ele está. Vamos pensar uma coisa, se o sujeito tivesse uns 45 anos, 40 anos que seja, em 1896, ele teria nascido em 1852, mais ou menos. A proclamação da República foi em 89. Então o cara teria visto o Brasil Império e teria visto o Brasil República. E todo mundo que é adulto fala, na minha época era melhor do que a sua, vocês é um desastre, essa época é uma droga, né? Desde que o mundo é assim que acontece. Então o sujeito falar, bom, a minha vida era boa antes e agora é uma droga, e agora é uma droga porque é república, é um pensamento que dá para entender, né? Ele não está obrigatoriamente criticando o modelo político república, mas a situação que ele vive, né? E aí, desculpa, eu queria você agora, você me contaminou, cara. E aí ele vai perseguir um ideal de restauração. Eita, nós. Repetir a frase inteira para você cortar a edição aí. E aí o Antônio Conselheiro vai perseguir um ideal de contrariedade com a República para poder
criar uma situação histórica, social, que era mais próxima daquilo que ele vivia antes. Então, esse negócio que eu coloquei para você aqui, porque aparece em prova, de ver a República como o anticristo, e aí pensar nas coisas que a República trouxe como alterações, sobretudo para laicizar o Estado, como problemáticas, é uma visão posterior, tá? Não é o Antônio Conselheiro que escreveu, até porque ele era analfabeto, mas a historiografia e mais, né? O jornalismo da época, sobretudo um cara chamado Euclides da Cunha, você deve conhecer ele, autor de Os Sertões, que é a obra que retrata essa guerra. Vai escrever, ele é jornalista do Estado de São Paulo, e ele vai escrever nessa época, é ele que vai atribuir essas coisas ao Antônio Conselheiro, não só no livro, como também nos jornais. Tá? Então, a crítica ao casamento civil, a separação entre a igreja e Estado, ao governo eleito e a cobrança violenta de impostos. O que ele quer dizer com violenta aqui está um pouco no ar, não vou nem entrar nisso. A questão é, o conselheiro funda uma comunidade com pessoas pobres da região que querem sair daquela vida de exploração que elas têm. Né? Então, essa comunidade se chama Arraial de Belo Montes e é ali que vai ser formado Canudos. Né? Então, é uma cidade independente com uma economia comunitária. O que significa ser uma cidade independente? Ela não prestava obediência ao Estado, não pagava imposto para o Estado e as regras que valiam lá não eram as regras do Estado. Né? Isso não quer dizer que ela era reconhecida como independente legalmente. Pelo contrário, o Estado não vai querer, por isso que vai lá e destrói. Né? Por isso que tem a guerra. Por volta de 25 mil habitantes, e era vista como um reduto monarquista que desafiava a República. Então, como eu te falei novamente, não existem documentos probatórios o suficiente para afirmar que Antônio Conselheiro fosse monarquista. Isso é uma crítica da época que acabou pegando e até hoje nós seguimos assim. Resultado, o Arraial de Canudos é invadido, é incendiado e é destruído. E um dos jornalistas que acompanhou, foram várias campanhas militares, se eu não me engano foram 7. Então, até de fato destruir tudo. O Euclides da Cunha acompanhou grande parte desse processo como correspondente do jornal do Estado de São Paulo. E aí ele depois escreveu Os Sertões, que tem 3 partes, né? A terra, o homem e a guerra. Beleza? Então, outro movimento... deixa eu mostrar umas fotos aqui antes disso. Isso aqui é uma charge da época. O negócio acabou cortando, mas é 1800 e... Não dá para ler. Bom, esse sujeito aí com uma túnica e um cajado esquisito seria Antônio Conselheiro. E ele estaria falando um alto lá para essa mulher. Essa mulher é uma alegoria para a República. Então, dando a entender que ele é monarquista. Né? Aqui seria uma pintura retratando como era o Arraial de Canudos antes da guerra. Essa é a fotografia real do Arraial de Canudos, em 1897. Então você vê que a pintura deu uma valorizada, né? Aqui tem casinhas, mas quando você olha de verdade é um casebres. Tem uma foto aqui que é o senhor em pé na porta de casa, você vê que era bem pequenininha a casa, né? Era um cômodo só, era um negócio bem pobre. Então, isso aqui é a população, né, de Canudos, nos últimos dias da guerra, e aqui os membros do Exército Brasileiro. Esse é o Antônio Conselheiro morto. A única foto que se tem do corpo dele. Beleza? Bom, então o segundo movimento social rural é a chamada Guerra do Contestado. Deixa eu ver se tem aqui o mapa do Contestado. Não. Não, está aqui sim. Aqui, ó. Essa é a região do Contestado, que está em vermelhinho, tá? Entre o Paraná e Santa Catarina. Por que essa região ela era contestada? Por que o Paraná falava que era do Paraná e por que Santa Catarina falava que não era de Santa Catarina? Porque mapa, nessa época, não tem satélite, certo? O mapa é feito na régua, é feito com olho nu, é feito com instrumentos de medição bastante imprecisos. Inclusive, se você for pegar todos os cartórios do Brasil e somar toda a área de todos os registros imobiliários do Brasil, certamente o número vai ser maior do que a área do Brasil. Porque não tem como. Tem um caso que eu participei, que eu trabalhei como advogado. O sujeito vendeu um sítio para outro. E aí, quando ele vendeu, eu vou chutar aqui, 2010, ele fez uma medição de área no sítio, que era uma medição por infravermelho. O cara colocava umas estacas com equipamentinho aqui em cima, em vários pontos, e aquilo fazia uma triangulação daquele sinal e dava uma medição de área. E aí,
quando se vendeu, vamos supor, sei lá, 100 hectares. Quando se vendeu, o contrato colocava lá, 100 hectares, tal. Aí vendeu. Passou alguns anos, 5, 6 anos, o então proprietário mandou fazer uma medição por satélite, com Google Maps. A minha esposa é engenheira civil, ela trabalha com laudo imobiliário o dia inteiro fazendo laudo, ela consegue fazer a medição de casa, de terreno, pelo Google Maps, pelo Google Earth. É facílimo para ela. Então, imagina, alguém pega aí depois, mediu o sítio lá e viu que era menor. Não era 100 hectares, era 80. Aí o cara que comprou se sentiu no direito de processar o outro que vendeu, querendo que ele indenizasse ele pelos 20 hectares que ele não tem. E aí eu fui advogado da parada. Então, assim, o que você acha? O cara tem que indenizar ou não? Hã? Acho que é. Bom, se eu tivesse advogando pro cara que queria indenização, eu também falaria que tem que indenizar. Mas como eu advoguei pro cara que não queria pagar a indenização, a questão é a seguinte: ele não vendeu 100 hectares de terra, ele vendeu um sítio, que tinha como limite a porteira aqui até a cerca ali. O que tem de área aqui é representado pela tecnologia da época. Se a tecnologia mudou e a mesma área agora é representada como menor, o espaço não mudou, certo? É a mesma coisa se eu pegasse para você, dá licença, a sua garrafa de água e falasse para você que isso aqui tem um palmo meu, pronto. Aí, de repente, você pega uma tecnologia com centímetros e milímetros e tal, e você percebe que, na verdade, um palmo meu assim é metade da garrafa, a garrafa tem 3 palmos, na verdade. Então, quer dizer, ela proporcionalmente ficou muito maior do que era antes. O objeto ainda é o mesmo. Eu mudei o tamanho da garrafa? Não. Ainda é essa garrafa aqui, né? Então, essa foi minha defesa. E aí ganhamos, né? Então, estou te falando isso tudo por quê? O contestado é uma região que é desse sentido. Ela constava nos registros imobiliários rurais do estado do Paraná e de Santa Catarina. E ninguém sabia qual que era o lugar certo, porque não tem satélite, não tem como você ver. Né? Não tem ali como você pegar um balão, subir, olhar para baixo, nossa, a fronteira do Paraná passa bem aqui, né? Não tem como. Então, um estado falava que era dele, o outro falava que era dele. Né? E por que essa região era importante? Ela era rica em erva mate e madeira. Então, produtos que na cultura gaúcha, né, que não é apenas sul-rio-grandense, mas se expande para toda a área do sul do Brasil, Argentina e Uruguai, para a cultura, a erva mate é muito importante, então é um produto que vale dinheiro, e madeira é muito importante também. Né? Então, o que acontece? Já havia disputa. O governo brasileiro queria construir uma ferrovia ligando São Paulo a Porto Alegre, e por essa razão recebeu o criativo nome de Ferrovia São Paulo-Porto Alegre. E essa ferrovia tinha que passar naquela região. Então o governo desapropriou aquela região, uma área de 30 quilômetros, e cedeu essa área para a construtora da ferrovia, que era a Brazil Railway Company. E ela ia construir essa ferrovia. E aí o problema que vai levar a uma guerra social, um movimento social rural, é que tinha uma população morando ali. Né? Essa população morava ali já há bastante tempo. É um movimento messiânico, por isso que se compara com Canudos, mas também tem algumas diferenças, tá? Então, enquanto em Canudos temos lá a figura do Antônio Conselheiro, que não era lá uma figura muito, digamos, organizada do ponto de vista de ideais, de pautas, né? Aqui não, aqui tem uma figura que é o monge José Maria, ou João Maria, depende da grafia, vou te falar o porquê, que era um sujeito que diziam que tinha mais de 200 anos. Então, e tem fotos dele, que são muito antigas, assim, que, claro que não era o mesmo cara, mas, assim, várias pessoas ocuparam esse cargo de monge João Maria, o profeta João Maria, e o povo lá acreditava que era a mesma pessoa desde sempre, porque né, o cara estava aqui, você viu o cara, mas sua avó dizia que quando ela era criança o cara estava lá também, então, quer dizer, você logo assumia que era a mesma pessoa. O que acontece? Esses monges não são monges católicos, então esse messianismo que tem na região não é um movimento religioso oficial, assim como Canudos também não era. Em Canudos tinha igreja, o que faziam lá eu não sei, mas o fato é que não era uma igreja católica, ou protestante, ou cristã, não era uma igreja oficial. Né? Não faziam nada ali que fosse considerado religioso do ponto de vista cristão. Aqui também não. Então, nós temos essas figuras, que são figuras errantes, como eu falei para você, um bando de maluco, que vão ter uma fala ali meio apocalíptica. Aqui na São José, na Praça Afonso Pena, quando eu tinha sua idade, tinha o famoso John Lennon da Silva. Existe ainda esse cara? Era um senhor cego que ficava na praça com a RG na mão para mostrar que ele chamava John Lennon.
E ele ficava lá contando um monte de coisa. Não, porque o mundo tá uma droga, esse prefeito aqui, não sei o quê. Então era um maluco desses aí, entendeu? Que nem o John Lennon da Silva. Um abraço para você se estiver me ouvindo, John Lennon da Silva. Enfim, de qualquer sorte, não era alguém oficialmente ligado a uma estrutura religiosa, né? Então esses monges, você vai encontrar com o nome José Maria ou João Maria. Então aqui, ó, você está vendo à esquerda o monge João Maria de Jesus com 180 anos. E aqui na foto está escrito, ó, profeta João Maria de Jesus, 180 anos. E do lado tem uma outra foto de supostamente o mesmo cara, anterior, né? Essa foto aqui não é colorida, não. Isso é uma coisa que se fazia aqui. Você não lembra dessa época, mas quando eu era criança tinha foto preto e branca ainda. Se fazia muito que era colorir a foto preto e branca à mão, com aquarela, tá? Por isso que ela tá coloridinha. Então você vê, barbudo, com cara de maluco, se parece bastante, né? Então, ainda mais numa época onde não dá para você ter certeza de quem é quem, porque a foto é uma coisa muito ainda incipiente, ou nem tinha foto, né? Não dá para você contestar. Então, esse movimento desses monges que assumiram essa identidade, João Maria, José Maria, ele vai ser um movimento já antigo na região. O estopim para ter uma guerra social foi a desapropriação das terras. E aí se fundou uma comunidade, à semelhança de Canudos, chamada Quadro Santo, que tinha essa bandeira aqui. Essa era a bandeira da monarquia celestial. Então ali, de fato, havia uma ideia de criar uma monarquia, e eles coroaram um senhor negro com uma lata na cabeça como o rei do contestado, o rei da região do Quadro Santo. Então houve ali uma tentativa, né? Então o governo reagiu também com 7 expedições de guerra, destruiu a região. Isso aqui é uma foto da região e a construção de uma parte da ferrovia. E aqui, nossa, aqui é maravilhoso, essa foto aqui é fantástica. É o povo que foi lutar pelo governo para destruir o contestado. Tem cada personagem aqui que você não acredita, né? O sujeito aqui com a mão aberta e tal, o outro com a sanfona e o violão. Sempre tem que ter alguém com uma sanfona e um violão, né? Aí aqui você vê o seu Madruga, né? O outro aí que está apontando para o fotógrafo, o outro apontando para ele, então você não vê para quem que ele quer atirar. O negócio é fabuloso, essa foto aqui é demais. Tem um quadro dela no meu escritório. Bom, deixa eu voltar aqui que não tem nada a ver. Beleza? Então esses são os movimentos sociais urbanos mais importantes. Rurais mais importantes. Vamos aos movimentos sociais urbanos. Então, em matéria de movimentos sociais urbanos, temos um pouquinho mais. Deixa eu voltar só o slide aqui para te mostrar as fotos que eu quero. Vamos começar com a revolta da vacina. Revolta da vacina é um movimento muito importante, acontecido no Rio de Janeiro durante o governo de Rodrigues Alves. E ele tem um contexto bem interessante. E até é uma revolta que, assim, não cai em vestibular da forma como vou te falar agora, por uma pena, porque se fosse eu, examinador, eu cobraria assim, seria maravilhoso, né? Porque a discussão de vacina obrigatória e vacinação obrigatória na revolta da vacina é uma, e a discussão de vacinação obrigatória por causa da pandemia de 2020 é outra. Então seria muito interessante pedir para alguém em vestibular, para um aluno, comparar as duas coisas e dar uma resposta objetiva. Seria bem interessante, uma baita questão. Mas enfim, sorte de vocês que eu não estou na banca de nenhuma das provas que vocês vão prestar, porque senão seria muito mais divertido. Para mim, pelo menos. Então vamos lá. A revolta da vacina, ela vai ser uma revolta urbana feita contra a vacinação obrigatória decretada pelo governo federal de uma doença em especial que era a varíola. Agora, qual que é o contexto que leva a essa revolta? Primeiro, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Brasília não existia ainda. E aí um prefeito chega ao poder, que é esse cara aqui, chamado Francisco Pereira Passos. Ele foi apelidado de o Bota Abaixo. E o porquê está na charge à direita. Tem a figura dele e em cima tá depressa, ele com uma picareta, que é uma ferramenta de demolição. Então isso quer dizer o quê? Durante o governo dele, o Rio de Janeiro estava em pandarecos, estava tudo caindo aos pedaços. Porque a última reforma na cidade, grande, foi Dom João VI que fez, 100 anos antes. Então, muita coisa mudou. Por exemplo, hoje em dia não, naquela época existia então eletricidade, água encanada, gás encanado, esgoto, ônibus, bondinho, automóvel, um monte de coisa que não tinha na época colonial. Então era necessária uma reforma gigantesca na cidade e foi esse cara que fez. Problemas. Ó, foto do jornal da época, 1903.
Pereira Passos manda demolir o Rio Colonial. Deixa eu... Aqui, ó. Problemas. Isso aqui é um cortiço. Então, tinha muito disso na área central do Rio de Janeiro, que era próximo àquelas fábricas que eu falei para você, de tecido e saco, que existiam desde a Era Mauá. O que é um cortiço? Não é um barraco de favela igual que a gente vê por aí hoje, né? É um pouco diferente, porque é de alvenaria. Mas assim, a terra não é do cara, o cara invadiu a terra e construiu uma moradia emergencial, assim como é o barraco de favela. Não é uma estrutura urbana, enfim, que tem toda a estrutura necessária. Não tem lá um tratamento térmico, um tratamento elétrico, às vezes hidráulico, às vezes decente. A pessoa que mora lá está numa situação emergencial, né? Então, a mesma coisa acontecia aqui. Só que, para ele conseguir fazer isso, que perceba, tem um monte de área demolida aqui, né? A rua era esse pedacinho. E aqui já tinha um monte de cortiço. Para ele conseguir alargar as avenidas, para poder passar o bondinho, poder passar automóveis, poder modernizar a cidade, ele tinha que tirar esse cortiço de lá. Então, era terra pública invadida. Esse é um ponto, vamos dizer assim, a favor do governo. Não era terra de ninguém aquilo aí, era do governo. O povo que estava lá ilegalmente. Então foi lá, destruiu e pronto. Né? Destrói os cortiços e expulsa a população. Para onde que essa população vai? Ela tinha duas opções. De um lado, o Oceano Atlântico. De outro, os morros do Rio de Janeiro. Como naquela época a vida no mar era muito difícil, ocuparam os morros. Então isso aqui dá início ao processo de favelização do Rio de Janeiro. Tá? Tal qual nós conhecemos até hoje. Beleza? Então, muita coisa foi demolida para... Olha só o tamanho dessa avenida. Para abrir, ó, essa aqui é a Avenida Central em 1904. Para abrir as avenidas e a cidade ficar mais moderna. Olha esse outro aqui também. Você vê que ó, as ruas eram muito estreitas e é necessária essa demolição para ampliar o tamanho das ruas. Né? Não só para passar o transporte público, mas também esgoto, água, essas coisas. Né? Aqui seria a Avenida Beira-Mar. Aqui também. Certo? Bom, isso aqui não importa por enquanto. Então essa é a questão do contexto. Nessa época onde os cortiços existiam em grande escala no centro do Rio de Janeiro, uma das coisas que acontecia é que, porque os cortiços não tinham estrutura de saneamento e higiene, proliferavam por lá graves doenças que acometiam a própria população que morava ali e a população também da cidade. Por exemplo, febre amarela, peste negra, que eu acho assim, né? Tínhamos um problema ali, porque o Estado não olhou para resolver, né? A peste negra que dizimou 1/3 da Europa estava rolando no Rio de Janeiro. Sabe? É uma coisa relativamente séria, você concorda? E a varíola, né? Então, tem um sujeito chamado Oswaldo Cruz, que ele era um médico sanitarista. Isso é o equivalente hoje para alguém que trabalha com saúde da população em larga escala. E ele criou campanhas para combater a febre amarela e a peste negra, que foram bastante vitoriosas. E aí, para a varíola, eles sugeriram uma tecnologia nova, que era a vacinação. A questão é, a população não sabia o que era vacina. Não sabia, olha, durante 15 anos eu fiquei explicando para os alunos como se fosse uma coisa absurda a população não querer tomar vacina. Hoje em dia, talvez não seja esse o problema. Mas, enfim, então não sabia a diferença entre vacina, soro, vou colocar a doença em você para você não ficar doente, enfim. O povo não queria se vacinar. Só que era uma epidemia. Então, o que aconteceu foi o Congresso, lembra, Rio de Janeiro era a capital do Brasil, era a capital do Estado e era o município, eram as três coisas. Né? Então tem prefeito, governador e presidente do Rio de Janeiro. É gente pra caramba, né? Então, o Congresso Nacional fez uma lei chamada Lei da Vacina Obrigatória e contra essa lei aconteceu a revolta. Né? Então, nós temos o enfrentamento entre as forças de segurança pública e saúde pública e a população que não queria se vacinar. Aí vem a pergunta clássica que aparece em vestibular. Né? E isso que eu falei para você, que hoje talvez caiba algum debate nisso e seria interessantíssimo uma questão que debatesse isso. A população teria o direito de não querer se vacinar? Não estou pensando em opinião, estou pensando em lei. Tá? Vamos pensar em coisas objetivas. Legalmente, alguém teria o direito de não se vacinar? Depende. Quando alguém te perguntar alguma coisa com relação a direito, sempre responde depende, porque está certo, tá? Tudo depende. Mas depende do quê?
Se a doença fosse uma doença que pega só em você e ferra só você e você morre por ela, azar o seu. Se você não quer vacinar, problema seu, você morre aí. Né? É dever do Estado garantir a vida? É. Então, de certa forma, você não teria esse direito também, porque se você quiser atentar contra a sua própria vida, você não tem direito ao suicídio, por exemplo. Né? O suicídio não é crime porque eu não posso punir o cara que morreu, mas se você der a ideia de suicídio, auxiliar o suicida, você é preso. Né? Então, a vida ela tem que ser tutelada como um bem maior da pessoa pelo Estado. Agora, se a doença morre com você, beleza. Mas se a doença é contagiosa e o fato de você não se vacinar necessariamente implica que outros à sua volta vão adoecer, nós temos um conflito de direitos. O do seu direito individual versus o direito coletivo. E sempre que o direito individual conflita com o coletivo, prevalece o coletivo. Nenhum direito é absoluto. Então o pessoal enfiou o pé na porta, sim, com polícia junto e vacinou à força. Tá? Então a historiografia, até tem um historiador muito famoso, que já falecido, chamado Nicolau Sevchenko, que escrevia muito sobre isso, e a última palestra que ele deu na USP, eu assisti, ele falava exatamente o que eu vou te falar agora. É dever do Estado fazer isso para garantir a saúde pública da população. Mas a liberdade da população tem que ser levada em consideração. Então a historiografia brasileira, até então, ela era bastante otimista com relação a alguém não querer se vacinar e achar como violenta, repressiva, autoritária e, portanto, ruim a vacinação ser obrigatória. Então isso mudou bastante nos últimos anos, né? Porque essa historiografia que via, não, a população foi levada a se vacinar obrigatoriamente, por isso que ela se revoltou, essa revolta é um movimento social, não vai tratar da mesma forma quem não quis se vacinar com Covid, por exemplo, e tratado, não estou falando que eu concordo com isso, tá? Mas é uma questão de olhar a mesma situação em duas épocas diferentes, em 2 séculos diferentes, né? Basicamente 100 anos depois da revolta da vacina, 110 anos depois aconteceu a mesma coisa de novo, de vacinação obrigatória no Brasil. E aí a percepção foi completamente diferente. Então quem não quis se vacinar no Covid é visto como maluco, né? Como negacionista, antivacina, não sei o quê. Nessa época não, foi visto como um movimento social urbano, né? Que estava lutando pela liberdade das pessoas de poderem escolher. Mas, como eu falei para você, nosso papel aqui não é ficar falando de opinião, falando de coisas sérias, certas, objetivas, né? Legalmente, se o direito individual conflita com o direito coletivo, prevalece o coletivo, não interessa. Isso não é só a Constituição do Brasil, isso daí é um princípio do direito natural, um princípio do contrato social. Bom, 30 mortos, 110 feridos e centenas de pessoas que receberam uma pena pior do que a morte, que foi ser deportado para o Acre. Eu sei que a cidade de Rio Branco, em específico o aeroporto de Rio Branco, no Acre, existe, porque eu já fui lá buscar uma guitarra. Eu coleciono guitarra, para quem não sabe. Eu fui lá comprar uma guitarra, o cara estava no Acre, eu descobri no Mercado Livre, era uma edição limitada de 10 peças, e aí eu estava de olho há muitos anos, quando eu achei ela, eu falei, vou comprar. E o cara estava no Acre, em Rio Branco. Ele falou, não, eu mando para você. Eu falei, caramba, se esse negócio extravia por aí, eu não vou ter guitarra, eu não tenho outra, são 10 no mundo, eu vou aí buscar. Eu peguei um voo de Guarulhos, parando em Brasília e indo para Rio Branco. Peguei a guitarra, dei a volta, subi, peguei outro voo voltando para São Paulo. Então eu sei que o aeroporto de Rio Branco existe. Mas o Acre eu não tenho certeza, porque pode ser que o que eu vi do mundo de fora fosse uma pintura, fosse, não sei, sabe, uma coisa artificial, vai que tem dinossauros lá, né? Mas pelo menos não é igual Jacareí, para não ficar muito tempo sem falar de você. Bom, segundo movimento urbano, revolta da Chibata. Agora há pouco a gente falou sobre a Guerra do Paraguai, né? Então, qual que é o motivo da revolta da Chibata? A situação de organização disciplinar da Marinha do Brasil, que foi criada, vimos ontem. Nesse ponto é muito legal ter um intensivo que a gente pode relacionar as coisas que a gente viu há pouco tempo, né? A gente viu que a Marinha do Brasil foi fundada por um mercenário inglês, o almirante Thomas Cochrane, que implementou aqui as regras da Marinha Britânica. Na Guerra do Paraguai, muitos negros serviram na Marinha por conta dos voluntários da pátria. Então a Marinha brasileira, tradicionalmente nessa época, aí, quase 50 anos depois da Guerra do Paraguai, tinha muitos negros, né? E existia a punição física para marinheiros, que é a chibatada. Chibata é um chicote pequenininho, não supermercado, por favor não confundir.
Inclusive eu dei aula em Mogi das Cruzes muitos anos, deve ter uns 12 anos, e eu dei aula para a filha do dono do mercado Chibata. Eu nunca ia imaginar. Aí eu estava falando dessa revolta na sala. E eu falei, Chibata, não o mercado. Tal. E todo mundo ficou meio assim. Eu falei, por quê? Ele é filho do dono do mercado. Eu falei, caramba, que droga, eu não posso zoar o mercado mais, né? Então, o que eu posso fazer? Deixa eu ver. Não, era o prefeito. Aí todo mundo ficou assim, falei, dá licença. Não, aqui ela é filha do prefeito. Eu falei, caramba, onde é que eu tô? Eu falei, então, é o Batman agora. Alguém aqui é filho do Batman pra poder zoar? Eu não tinha, graças a Deus. Mas, enfim, então, não é o mercado, é o chicotezinho. E essa revolta ela foi inspirada em uma revolta russa, da época da pré-revolução russa. A gente chega lá. O que acontece? João Cândido Felisberto, que é esse sujeito aqui, sorridente, no meio da foto, ele era filho de ex-escravos, mas ele foi muito cedo para um colégio naval. Ele se tornou marinheiro, e além de ter ido muito cedo para o colégio naval, como vocês vão ir também, se Deus quiser, né? Amém? Ele aprendeu a ler e escrever, estudava muito, aprendeu inglês. Então, quando o Brasil... Lembra da revolta da Armada, que a gente falou agora há pouco? A Marinha se revoltou porque as condições tecnológicas do equipamento eram muito ruins, né? Então, quando o Brasil encomenda novos navios para a Inglaterra, o João Cândido vai junto para meio que acompanhar a construção dos navios e também aprender sobre a movimentação e como se pilotar aqueles navios, né? Não sei se o verbo é esse, mas eu vou usar. Bom, e aí quando ele está na Europa, ele tem notícia de uma revolta de marinheiros na Rússia, que aconteceu, chamada Revolta do Encouraçado Potemkin. E essa revolta de marinheiros na Rússia foi por conta de maus tratos, castigos físicos, e também por falta de alimentos para os marinheiros. E aí ele próprio falou isso, tá? Eu tenho a gravação desse áudio, na entrevista que ele deu para... como é que chama o historiador? Hélio Silva. Essa entrevista está trancada. Essa é uma história bem à parte. Eu tive um amigo aqui de São José, fez uma peça de teatro uma vez sobre o João Cândido, e aí era um editor da Petrobras, então tinha que ter um historiador junto na equipe, e ele me chamou para ser. Eu mergulhei muito na pesquisa sobre o João Cândido, e a gente foi até o Rio de Janeiro procurar a família dele. A gente encontrou a família, conheceu e tal, e ficou sabendo de um monte de coisa que não estava escrito na época, e a gente encontrou registros de uma entrevista que ele gravou em áudio com um historiador chamado Hélio Silva, onde ele conta da perspectiva dele como foi a revolta. Esse áudio estava trancado no Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, a gente teve que rodar a cidade procurando autorização da família para poder ouvir, né? Mas eu esperava que quando os caras finalmente foram mostrar para nós a fita, que fosse uma fita de rolo, assim, num gravador dos anos 60 ou menos, né? Não, o cara abriu um computador, tinha um arquivo MP3 lá, ele abriu e deu um fone pra gente ouvir, né? E saiu da sala. Então, automaticamente eu botei um pendrive e copiei pra mim o arquivo, né? Então eu tenho até hoje a gravação, né? A peça não deu em nada, meu amigo também desapareceu, não sei nem onde que ele anda, mas nunca mais ouvi. Eu ia fazer até um mestrado sobre esse tema, depois eu acabei escolhendo outro, mas é uma história que eu gosto bastante. Então ele próprio fala, o João Cândido, que ele se inspirou nessa revolta russa para pensar o movimento dele. Acompanhou a construção dos navios, e aí quando os navios ficam prontos, ele foi o primeiro negro a se tornar cabo da Marinha Brasileira, né? Porque era uma patente que não era conferida a negros, por conta de racismo, de fato, né? Então, ele... Enfim, tem mais uma outra primeira coisa que ele foi, que eu te conto depois, que essa não é tão legal. Bom, quando ele volta para o Brasil com os navios, que era São Paulo, Minas Gerais e Marechal Deodoro, não por coincidência, São Paulo e Minas Gerais eram o nome dos navios, né? Vem para cá, começa uma série de exercícios militares da Marinha no Rio de Janeiro para conseguir usar os navios. São treinamentos para os oficiais aprenderem como é que funcionam os navios e tal. Uma coisa que aconteceu na época de curioso é que João Cândido, por ter acompanhado a construção dos navios e saber inglês, ele conseguia ler o manual e ele conseguia operar bem os navios. Isso é um ponto importante para a gente guardar para daqui a pouco. Bom, o que aconteceu? A revolta da Chibata acontece por conta desse contexto, mas o estopim para ela foi um sujeito que era marinheiro, entrou num dos navios e levou consigo uma garrafa de cachaça, o que não é permitido, né? E aí, numa das cornetadas da manhã, ele não acordou porque estava caído de bêbado na cama. Aí foram procurar o cara, acharam o cara bêbado, foram castigar. Então, agora eu vou te falar números aproximados, porque eu não lembro de cabeça esses números. Mas suponhamos que, assim,
ele tivesse que, como pena máxima, receber 8 chibatadas. Deram 70 no cara, o cara quase morreu. Então os marinheiros ficaram doidos, e aí fizeram a revolta contra os oficiais. Foi uma revolta, assim, que não foi violenta. Eles, claro, teve arma para lá e para cá, apontado na cara dos outros, mas não mataram nenhum oficial. Eles prenderam os oficiais, colocaram num bote e mandaram para a terra, né? E aí foi uma carta escrita pelos revoltosos, João Cândido assinando como líder, entregue ao presidente da época, que era esse sujeito aqui, o Hermes da Fonseca, e depois o Nilo Peçanha foi antes, né? Deixa eu ver. Nilo foi antes. Nilo Peçanha conheceu João Cândido e Hermes da Fonseca foi o responsável por sufocar a revolta. Então eles levam uma carta, né, escrita pelos marinheiros, com uma série de exigências. E aí acorda um presidente de noite e fala, aconteceu uma revolta lá, mas os oficiais falam, fica tranquilo, esses caras aí não vão saber nunca mexer nos navios. Se a gente não sabe, né? Mas o fato é que João Cândido sabia. Então ele conseguiu manobrar os navios e deu um tiro de advertência no Palácio do Governo. E aí a revolta não durou nem 24 horas, aceitaram tudo que eles pediram, né? Então eles foram, no dia 25 de novembro, aceitaram todas as exigências deles e anistiaram os revoltosos, quer dizer, porque é crime militar, né? Você fazer um motim, você ir contra a hierarquia é crime militar. Por mais nobre que seja a sua reivindicação, você não pode fazer isso, né? Como eles fizeram, teriam que sofrer a pena militar. Mas foram anistiados, né? Aqui está a carta, não vou ler com vocês porque não dá tempo, e aqui está o João Cândido entregando o comando do Minas Gerais para o capitão Pereira Leite, depois que as suas exigências foram atendidas. O que aconteceu depois foi uma tragédia, porque o governo, nos anos seguintes, não podia oficialmente dar baixa nos caras, prender os caras, porque já foi pública, né, a anistia, mas alguns meses depois eles anularam a anistia e começaram a perseguir cada um dos marinheiros que se envolveu. O João Cândido teve uma vida miserável numa cidadezinha próxima do Rio de Janeiro chamada São João de Meriti, morreu velho, louco. Nossa, a história do cara é uma história assim. A revolta da Chibata foi o primeiro dominó numa cadeia imensa de eventos traumáticos da vida do cara. Então, quiserem saber, tem um livro muito bom da Edmar Morel sobre o Almirante Negro, né, o João Cândido Felisberto. Enfim, então é uma pena que eu não tenha um feriado com o nome dele, que eu não tenha uma estátua com o nome dele. Esse cara, de fato, foi um herói pro Brasil e ninguém sabe nem que ele existe. Não tem escola com o nome dele, não tem feriado, não tem dia dele, não tem nada, né? Mas, enfim, um cara que, de fato, pagou com a vida e não com um assassinato rápido. Ele foi torturado ao longo do tempo por uma série de coisas, numa vida muito miserável, por ter levantado contra essa ideia de castigo físico contra os marinheiros negros, né? Bom, então não vou ficar falando demais, porque eu poderia ficar até quarta-feira aqui falando sobre o João Cândido. Vamos para o segundo movimento urbano, que seria o tenentismo. Esse movimento ele vai surgir dentro da oficialidade do Exército, né? Tenente, você sabe que é uma patente de oficiais, para vocês não tem que falar disso, né? Só que dentro das patentes de oficiais, tenente é a patente baixa, certo? Então quem começa a carreira militar na idade de vocês, chega a tenente com, sei lá, 20 e poucos anos, né? Então é uma molecada jovem, né? Eu tive um amigo meu que fez ITA. Era muito divertido isso, cara, porque a gente saía pra ir na... Ainda tem festa junina do Parque da Cidade, essas coisas assim, existe ainda. Ele tinha carro, né? Porque, pô, o cara era estudante do ITA, ganhava salário, né? Ele era aspirante, né?